Tenente, bom dia. Bom dia. Então, o primeiro cuidado é onde comprar? Exatamente. É fundamental que a gente adote comportamentos de segurança, né? Para que a gente evite aí situações de queimaduras, lacerações, lesões, até mutilação, né? Uhum. Mutilação de, de mão, de dedos, A gente viu de... recentemente o caso de um rapaz até que perdeu um dedo, né, no manuseio aqui no Espírito Sim, com Santo. certeza. São frequentes os casos, justamente por conta dessa soltura inadequada, né? Uhum. Então, o primeiro passo, como você falou, comprar fogos de artifício de lojas que foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros, lojas que foram licenciadas, né? Por quê? Porque os fogos de artifício que vendem nessas lojas, eles passaram por um processo de qualidade, né? De vistoria. Então, são fogos que a quantidade de pólvora foi calibrada, entende? Uhum. Então, não se arrisque fazendo aquelas gambiarras caseiras, né? Ah, misturando tudo Muitas em pessoas casa, né? tendem a comprar, exatamente, as pessoas tendem a comprar, às vezes, fogos clandestinamente, e aí estão sujeitas a esse tipo de ocorrência. Uhum. E para saber se está no local certo, é só procurar o alvará dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros, que tem que estar pendurado, não é isso? Exatamente, tem que estar fixado em local visível. Uhum. Agora, de vez em quando, a gente vê adultos soltando, né? Pegando mesmo o aparelho, né? Os fogos de Aham. artifício, né? Botando a mão para cima e soltando. Às vezes a gente vê criança, adolescente, né? Tentando pegar isso também. Só adulto manuseia ou tem algum aparelho de artifício, de fogos de artifício que possa ser manuseado por crianças ou adolescentes? Então, os fogos de artifício, eles são divididos em quatro classes, né? De Uhum. acordo com o decreto ali de 1942, os fogos eles podem ser classe A, classe B, classe C ou classe D. Os fogos tipo A e B são esses que são comercializados para o público em geral. Uhum. Os fogos classe A são os fogos que podem ser manuseados até por crianças, podem ser comprados por menores de 16 anos. E aí podem ser manuseados de fato por crianças. Mas os fogos classe B, eles só podem ser manuseados por maiores de 16 anos, manuseados por pessoas maiores de 16 anos. Uhum. E aí essas pessoas devem adotar, né, os comportamentos de segurança. Primeiramente, devem estar sóbrios para manusear esses fogos de artifício, não pode ingerir bebida alcoólica, não combina, tá certo? Uhum. E principalmente seguir atentamente as instruções que estão na caixa, né, o modo de usar. Tem algum que possa realmente ser lançado segurando na mão ou todos eles têm que ser lançados do chão, num lugar longe do corpo? Olha, a grande maioria deve ser lançado em um suporte. Vem um suportezinho de plástico dentro da caixa do fogo de artifício. Aí você coloca esse suporte de plástico no chão, fixa o cilindro do artefato pirotécnico, né? E aí Uhum. você pode até apoiar esse suporte ali com um tijolo, alguma pedra ali do lado para fixar bem ele. E aí você acende o estopim e mantém uma certa distância. Geralmente, a maioria dos fogos são assim, mas já existe no mercado um fogo do tipo candela, né? Que é Hum. um fogo que você solta realmente à mão. Mas isso vai estar escrito no manual de instrução. Se o artefato pirotécnico permitir a soltura à mão, isso vai estar descrito na caixa. Agora, Uhum. se não tiver descrito isso na caixa, então vai vir o suporte e aí o usuário deve utilizar o suporte, né? Uhum. Quer dizer, vem outro alerta. Além de você ter que prestar Uhum. atenção, se o local onde você está comprando tem o alvará do Corpo de Bombeiros que capacita o local para vender os fogos de artifício da forma correta, você tem que ler também o que está escrito na embalagem. Vamos combinar que tem muita gente que não gosta de ler manual de instrução, né, Tenente? Exatamente. Um vício, né, do ser humano. Às vezes a gente compra uma coisa, a gente tem aquele excesso de autoconfiança. Já Uhum. vimos nossos vizinhos saltando, já vimos nossos pais, às vezes, soltando fogo de artifício. A gente não lê o manual de instrução, mas existe centenas de fogos de artifício.
e cada um é diferente um do outro, tem uma calibragem diferente de pólvora, da quantidade de pólvora. Então, é fundamental. Ó, todo dia existem modelos de fogo de artifício saindo aí, modelos diferentes, efeitos visuais diferentes, né? Então, é fundamental que a gente leia, né? E outra coisa, ficar atento também se o artefato pirotécnico, se ele está íntegro. Porque muitas vezes ele pode estar amassado. Olha. E aí, se ele tiver amassado, isso vai impedir ali a propulsão da bomba aérea, que vai explodir lá no alto. Ou seja, em vez de explodir no alto, ele pode explodir exatamente na mão da pessoa, no chão, perto, né? Com certeza. A bomba aérea, que é a carga que fica ali dentro do fogo de artifício, ele pode explodir ali no chão, e aí, se eventualmente a pessoa estiver próxima, a pessoa pode ser atingida pela própria explosão, por algum estilhaço. Então, ficar atento ao distanciamento e ficar atento se o artefato pirotécnico está íntegro. E vem cá, esse artefato pirotécnico, né, os fogos de artifício, eles têm validade? Tem validade. E tudo isso deve estar previsto, né, de acordo com o Regulamento 2 do Exército. É uma informação que está prevista ali na caixa. Está previsto a classe do fogo, né, que eu falei, que pode ser comercializado para o público em geral, tipo A ou B. Então, existe a classe, existe o modo de usar e existe o tipo do efeito, né, se é efeito visual ou se é efeito barulho. visual e sonoro, ou se é somente efeito sonoro, que inclusive esses estão proibidos, né? Que bom. E a validade, no né? caso. E a validade, exatamente. Então, se a caixa do artefato pirotécnico não tiver essas coisas, pois então aí se a embalagem, né, não tiver essas informações, pois aí evite comprar, tá bem? O Marcos está aqui com a gente, falando que a maioria das pessoas coloca um foguete encaixado no outro para servir de proteção e suporte. Isso é correto? Olha, qualquer encaixe de foguete um no outro, isso deve estar previsto na caixa da compra, no caso, né? Exatamente. Do artefato. Na caixa do fogo de artifício. Isso deve estar previsto. Se não tiver previsto, então não é adequado esse tipo de soltura. Tem que utilizar o suporte lá. Mas é o que eu falei, né? Fogo à mão, que eu conheço, é só essa candela que já está à venda no mercado. É uma candela, ela é do tipo B, do classe tipo B. Então, ela pode ser utilizada. E tenta explicar para o nosso ouvinte que não tem essa questão visual, Tenente, como é que é uma candela? Ela tem um formato específico? Normalmente a gente vê aquele tubo que parece um tubo de papelão, né? Sim, a candela ela é um tubo maior, assim, de aproximadamente 80 centímetros. E aí ele tem mesmo um suporte para ser segurado à mão. Ele Já tem proteção. um localzinho que a gente segura a mão mesmo, e aí a gente aponta para um lugar. A gente vê muito na internet aquelas crianças que brincam de varinha de Harry Potter. Sim, que fica acesa na ponta, né? Exatamente. Então a candela, ela é como se fosse uma grande varinha de Harry Potter, só que ela tem aproximadamente 300 tiros e ela pode ser utilizada à mão, sabe? Mas, novamente, deve ser apontado para cima, você não deve apontar de modo algum para outras pessoas, né? Tem que tirar o rosto o seu e dos outros do caminho e nunca colocar em garrafas, tijolos ou nada. Essa em específico pode ser soltada à mão, mas os outros fogos devem ser soltados diretamente no suporte ali, obedecendo os afastamentos previstos. Agora, as pessoas pensam na beleza, né, dos fogos de artifício, mas e os perigos pensam normalmente de causar uma queimadura ou até mesmo uma lesão mais grave ou até uma amputação de um membro, né, como foi o caso do rapaz que perdeu o dedo. Mas fogos de artifício também podem provocar incêndios, né? São vários tipos de acidente com fogos de artifício, não, Tenente? Sim, com certeza. É recorrente, né? Na mídia a gente vê aí pessoas que soltam aí de forma irregular, soltam de janelas, de sacada, e isso não é previsto. O que a gente deve fazer é soltar principalmente em locais abertos. Se você adquirir fogo de artifício,
solte em local aberto, não solte em local fechado. Uhum. Porque ah, E- e- tem que ser colocado em suporte, o suporte tem que ser fixo, e aí essas pessoas que soltam em locais irregulares, elas estão sujeitas a, a um suporte inadequado. O fogo de artifício pode atingir aí as casas, né, e E a pessoa gerar... comete um crime fazendo isso? Pode ser enquadrada? Sim, Uhum. com certeza, ela pode ser enquadrada, sim, tá certo? Por meio de denúncia, né? Sim. Agora, recentemente a gente viu, eu só não me recordo se foi no Rio ou em São Paulo, uma casa que pegou fogo porque tinha armazenamento de fogos de artifício ali. Como é que você armazena isso em casa? Eu já estou me preparando para o Réveillon, vou comprar umas caixas de fogos de artifício e guardar até a virada de 31 para 1º. Onde é que se guarda isso? Olha, guardar principalmente em local seco e arejado. Fogos de artifício, eles são relativamente estáveis quando em local seco, entendeu? Uhum. Quando em local seco e arejado. Então, não tem problema. Agora, deve ser armazenado longe de locais que possuam líquidos combustíveis, tá certo? Uhum. E, e longe também de gás, né? Gás de LP, tá bem? E Fora, principalmente uhum, longe do acesso de crianças. crianças e pets também, né? Que tem mania de Pets também, morder, né? exatamente. Uhum. Agora vamos lá. Também tem as leis do silêncio, né? Soltar fogos de artifício perto de hospital, perto de escola. Não Sim, pode, sim. né? Não, não pode. Então, recentemente, o governo ele lançou aqui, né, o decreto 6.257, que aí é um decreto que fala sobre a soltura de fogos de artifício. Perdão, é o decreto 6.257, né? Uhum. Que aí ele veio justamente para regulamentar a questão dos fogos de artifício de estampido. E aí, os fogos de artifício de estampido, eles são proibidos, né? Eu Aqueles falei que tem conhecidos como os rojão efeitos também, né, sonoros. tenente? Esses com Sim, com estampido são os certeza. rojões, né? Isso. Uhum. É, Quando for comprar um fogo de artifício, deve comprar fogos de efeito visual, Sim. tá bem? Fogos estritamente de efeito sonoro, eles podem estar enquadrados aí nesse decreto, e aí constitui crime, tá bem? Uhum. Assim, ó, mas só para esclarecer, todo fogo de artifício, ele possui estampido. Ele tem um Fisicamente barulho. é Uhum. impossível dissociar o estampido da explosão do fogo de artifício. Contudo, né, o decreto ele vem para fixar ali um limite de estampido, e isso vai se manifestar ali nas embalagens por meio do efeito que está apresentado. Então, o fogo de artifício ele pode ter efeito visual e pode ter somente o efeito sonoro. Fogos de efeito sonoro são proibidos, tá Perfeito. bem? Uhum. Só fogos de efeito visual que são permitidos. Tenente, para a gente encerrar, nosso ouvinte viu algum tipo de irregularidade? Ele faz como a denúncia? Deve ligar para o 190, né? Ligar ali para o CIODES e registrar a denúncia, que isso vai ser investigado, tá Uhum. bem? Tá certo. Denuncia então para o 190, gente, que é do CIODES, né? Para Isso. poder corrigir e as pessoas não correrem risco. Tenente, muito Ah, obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória. por nada, eu que agradeço e desejo aí boas festas, bom final de ano para todos. Igualmente, para o senhor e para a equipe também.